muito justo, mas desatualizado. E se tu estás desatualizado com o desenho, tu podes prejudicar aquilo que eu projetei para este menino. Então há um lapso, há um cuidado de Deus pela vida desse mensageiro, para que o desenho não se perdesse. Enquanto ele é concebido, gerado, enquanto Isabel passa a gestação, é o período que o corpo de João será formado. A vida ganhará forma no ventre de uma mãe. Nesse momento que o corpo desse mensageiro está sendo formado, Deus impede Zacarias de falar. Porque tu não conheces o desenho eterno. A vida está ganhando forma. E se tu começas a lançar palavra desconectada ao desenho, se tu começas a interferir aqui, a dar palpite, se tu começar, Isabel, acho que não vai chegar, está muito velhinha. Isabel, meu Deus do céu, como que vai nascer? Isabel, o sofrimento que tu vai ter, se tu começas. A vida está sendo formada, ela precisa ser preservada, porque o que está em xeque aqui é a edificação. Tu pode ser um grande sacerdote, mas desatualizado. Não te deixo falar enquanto a vida está ganhando corpo. E mais do que isso, queridos, não só enquanto a vida estava ganhando corpo, porque senão ao nascer, Zacarias poderia voltar a falar. O ponto aqui, o lapso temporal era da concepção. A partir de agora tu não falarás mais, até a palavra se cumprir, ou seja, da concepção até o momento que João fosse nomeado. A língua de Zacarias só destravou quando ele nomeou, quando ele disse, tu vais ser João. Isso fala de identidade. Enquanto esse mensageiro não tiver a identidade, não vou permitir nenhum desatualizado liberando palavras sobre ele. Enquanto esse mensageiro não estiver firmado em sua identidade, não pode. Tu és o pai, mas Deus, eu sou o pai. Eu queria tanto, lembremos, João já tinha percepção espiritual desde o ventre. Ele já havia identificado Cristo no ventre de Maria. Então um desatualizado não pode construir aqui, porque a vida está ganhando forma. E ainda não tem identidade para poder se posicionar diante de todos aqueles que estão desalinhados a esse desenho. Pastores, nós somos responsáveis pelos mensageiros que o Senhor está formando nesse tempo. Se nós não conseguirmos ver o desenho eterno nos nossos filhos, Deus poderá vir a nos emudecer. Porque esse sacerdote foi emudecido, enquanto esse mensageiro precisava ganhar corpo, forma e identidade. Há um relato muito parecido nas Escrituras com o que Deus fez com Zacarias, de emudecer, de travar sua língua. Foi com Ezequiel. E Deus emudeceu Ezequiel em determinados momentos, porque Deus não queria mais que a sua palavra fosse dada ao povo. Então nós vamos olhar pelo exemplo de Ezequiel, que quando Deus emudece alguém, é porque Ele não quer mais dar sua palavra. Zacarias foi impedido de ter palavra de Deus naquele período. A palavra se cumpriu, o desenho se cumpriu, mas Zacarias perdeu muito nessa história. Por isso devemos estar atentos. Segundo pensamento, e conectando a esse, porque é uma única construção, e diz respeito a isso que nós explanamos agora. O mensageiro cumpria a função de atualizar as pessoas. O mensageiro era um personagem muito presente no Antigo Testamento, na Antiguidade como um todo. Porque hoje nós temos a internet, hoje nós temos tanta facilidade.
para que as notícias sejam divulgadas, sejam disseminadas, mas nem sempre foi assim. Às vezes o que acontecia aqui, nasceu um sobrinho, a pessoa ia saber só meses depois que o mensageiro foi lá, nasceu teu sobrinho, tua cunhada te espera, teu irmão te espera. Então as movimentações de atualizações, elas eram feitas por intermédio de um personagem chamado mensageiro. O mensageiro era quem atualizava as pessoas. Eu penso que foi um mensageiro que falou para Noemi, agora em Belém tem pão. Porque como ela ficou sabendo, era figura em todo o tempo, você vê indiretamente, você vê esse personagem caminhando ali pela antiguidade. Então um mensageiro, se ele vai atualizar as pessoas, qual é a primeira premissa que ele tem que ter? Se eu vou atualizar alguém, o que se espera de mim? Que eu seja o primeiro a estar atualizado. Como que eu vou atualizar alguém se eu não sei? Às vezes a minha filha, acontece algumas coisas aí no mundo da mídia e tal, e ela conversa com o Beto e tal, e eu sempre fico boiando na conversa, e ela diz assim, meu Deus, mãe, nessas coisas você é a pessoa mais desatualizada do mundo. Então, quando eu conto alguma coisa para ela, ela nunca acredita, porque no conceito dela eu sou desatualizada. Então, essa é uma premissa de um mensageiro, estar atualizado. E nós vimos, literalmente, na vida de Zacarias, o que custou para ele. Não entender, não enxergar o desenho eterno de Deus. Esse mensageiro, João Batista, ele tinha que estar atualizado. E essa responsabilidade, porque tenho responsabilidade. Essa responsabilidade de saber que nós temos que estar atualizados, falar aquilo que Deus está falando nesse tempo. Essa responsabilidade aponta para nós, para uma vida 100% dependente do Espírito. Porque como poderemos ser atualizados, dispensar nesse tempo a verdade presente, a palavra que o Senhor está falando neste agora, nesse tempo oportuno, podemos decodificar o desenho que é pertinente à participação dessa geração, se não estivermos conectados ao Espírito, alinhados ao Espírito. É uma dependência contínua e ininterrupta para nos transformar a mensagem. É somente pela vida do Espírito. Não tem como eu pregar algo que eu não vivo se eu não tenho uma conexão, intimidade, a comunhão ininterrupta com o Espírito Santo. Porque é Ele quem nos atualiza. E se Ele nos atualiza, eu posso ir adiante. A Bíblia diz que João foi adiante. João foi na frente. Na planta, você abre a planta e você vê Deus desenhando que Ele vai reconciliar-se com a humanidade, que dos dois povos Ele vai fazer um, que Ele vai derrubar o muro da separação, que Ele vai enviar o seu Filho por amor, que Ele vai entregar Ele como sacrifício perfeito. E nessa planta e nesse desenho, Deus colocou ali que alguém teria aqui na frente, que seria João Batista. João ia adiante. João era um homem adiantado nos tempos. De repente alguém disse assim para ele: Ei, João, lembra daquele lá que você testificou, que você deu testemunho? Ele está lá, perto daqui, e está batizando, e todo mundo está indo para lá. Ou seja, está batizando mais do que você, João. Leia-se entre linhas, né? Porque a alma é cíclica. Então, seguro que era essa a intenção. E João disse: eu já vos falei. Já tinha falado para vocês. Eu não sou o Cristo. Convém que eu diminua e que Ele cresça. Ninguém pode ter nada se não for lhe dado direto do céu. Ou seja, um homem atualizado estava pronto para ir adiante. Nada pegava João de surpresa. Esse mensageiro. Estamos aqui para adiantar, encurtar o caminho. Um mensageiro não é pego de surpresa. Avançamos, terceiro pensamento, e já estamos aí indo para o final. Diante desse mensageiro, a religião não tinha resposta.
Tem uma pergunta que Jesus fez que até hoje ninguém respondeu. Marcos 11:30 diz assim: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei. A pergunta que até hoje ninguém soube responder. Essa pergunta não teve resposta. Havia ali uma intimidação de fariseus, escribas e companhia limitada. E Jesus disse: eu vou dizer para vocês quem eu sou. Mas primeiro eu quero que vocês me digam. O batismo de João era dos homens ou celestial? Ninguém pôde responder. Por quê? Porque essa foi uma pergunta sem resposta. E que não tem resposta até hoje, porque eu nunca vi a intervenção de um escriba, de um fariseu, de vir e colocar aqui a resposta nas escrituras. Dar o seu parecer. Está sem resposta. Porque se nós dizermos que ele é da terra, os homens vão nos pegar. Porque os homens reconhecem que ele era profeta. E se nós dissermos que é do céu, Jesus vai nos dizer, porque não cresce. Ou seja, se eu respondo isso, eu levanto o verdadeiro e eu exponho o falso. Um mensageiro silencia a religião. Os religiosos não tiveram respostas aqui. Tom Sampaio falou assim, no último aperfeiçoamento. Ele disse: contra evidências não há argumentos. Essa é uma das máximas que são usadas também no meio jurídico. De um modo relativo, é claro. É mais ou menos isso. Se você está diante de um mensageiro que se converteu na mensagem e você vai compará-lo com o religioso, com alguém que só prega uma mensagem, você vai ver que o levantamento do verdadeiro vai expor o falso. E é isso que silencia a religião. O que deixa a religião, a vida de aparência, sem resposta, pastora, o levantamento do verdadeiro mensageiro, aquele que depende do Espírito Santo, aquele que é a palavra encarnada, aquele que está atualizado, aquele que tem sua identidade em Cristo, aquele que conhece a planta, aquele que é perito na movimentação desse desenho, porque ele trabalha para uma única construção, cooperar com o propósito eterno. É o levantamento deste mensageiro que silencia a religião. Último pensamento. Para Deus, a função que esse mensageiro, João Batista, que nós estamos fazendo essa leitura arquitetônica, a função, lembre que a função de João em equivalência a nossa função, tudo isso você transporta, atualizado, a igreja tem que estar, a igreja dependia, a igreja, o levantamento do verdadeiro, é o que silencia o falso. E aqui nós vemos mais uma dessa atribuição que é equivalente ao desenho da igreja. Para Deus, a função que esse mensageiro exercia era uma questão de justiça. Mateus 3,15 diz assim, já vou ler para nós ganharmos tempo e já estamos indo para o final. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Irmãos, não estava escrito que Jesus deveria ser batizado por João. Na literalidade da letra não havia essa previsão. João hesita: não, eu não posso te batizar. Como eu? Tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz algo. Diz: convém para que se complete, se cumpra toda a justiça. Jesus está dizendo que o ato de João o batizar era um protocolo de justiça. E aí nós começamos a olhar para a envergadura de João, para decodificar o desenho deste ministro, deste mensageiro, e você vai ver que a sua função era uma questão de justiça. Em primeiro lugar, Deus preparou de antemão o anúncio. Aquele que iria promover antes de Jesus se manifestar uma questão de justiça, para que ninguém um dia estiver diante de Deus e dizer assim: Deus, você não me avisou.
Deus não tinha como eu saber que Jesus, o filho de José e Maria, era o filho de Deus. Era uma questão de justiça. Deus se encarregou de anunciar em um primeiro momento, de mostrar, de trazer o anúncio. E toda a vida de João, se você analisar escrituralmente, com as referências que nós temos, você vai ver que esse mensageiro, a palavra profética encarnada, conduziu uma vida pautada em injustiça. Quando ele estava diante dos fariseus, o que ele dizia? Raça de víboras, arrependam-se. Quando ele estava diante dos publicanos, os publicanos diziam: mestre, o que faremos para nos arrepender? Ele dizia: não cobrem mais do que é devido. Justiça. Estavam os soldados diante dele: mestre, o que nós vamos fazer? Não maltratem ninguém. Estejam contentes com o vosso salário. E quando ele está diante de Herodes Antipas, filho do Herodes, porque Herodes era um título. Não te convém estar com a esposa do teu irmão. Não te convém ter um caso com a tua cunhada. Sabe o que é denunciar o pecado? Para Herodes Antipas. Quando você tiver um tempo, leia sobre Herodes. Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, ele dedica assim alguns capítulos para falar sobre esta família. Irmãos, se nós achamos que Hitler foi tirano, então leia sobre Herodes, sobre essa família. Ele estava diante de um tirano. Eu digo, não sei se Hitler teve filho, mas para mim o Herodes Antipas era como filho de Hitler. E ele dá de dedo e diz assim: não te convém. O que nós vimos nesse mensageiro? Nós vemos um homem que não viveu, conheceu a planta. E se eu conheço a planta, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei qual é meu desenho nessa construção. Eu sei como eu devo me movimentar. Então eu não estou aqui para agradar fariseu, publicano, soldado e nem tu, Herodes. Eu estou para cumprir o desenho eterno de Deus. Eu estou para denunciar o pecado e para preparar um povo habilitado para o Senhor. Esse era o desenho de um homem que é em equivalência ao desenho funcional da igreja. Meu Deus. E aí você vê Jesus dizer: convém, voltamos no ponto anterior. É um protocolo de justiça, João, que tu me batizes. Jesus estava dizendo assim, porque o batismo era um marco na vida de Jesus. Era um marco que o habilitava para se manifestar. Até o batismo ele não se manifestou, ele não se deu a conhecer. Ele teve uma vida reservada. Um marco dentro do desenho, dentro da planta, porque eles se movimentaram dentro do que estava escrito, do que estava desenhado. Olhe para o desenho arquitetônico. Eu sou Jesus, mas eu não posso me manifestar antes do batismo. Há um protocolo legal aqui. E dentro desse protocolo, se você não me batizar, João, em outras palavras, eu vou estar ilegal nessa função. Porque que tu me batizes é um tema de legalidade. Aqui tu és a porta. Me lembro que o apóstolo Gustavo falou que João era a porta da porta. A porta veio, mas ela também precisava de uma porta, porque está assim no desenho. Não tem ordem, não tem, mas eu sou maior. Deus arquitetou assim. Há protocolos. Aquele que não entra pela porta é ladrão. Falamos isso no protocolo de envio. João, se tu não me batizas, eu não tenho legalidade. Para que se cumpra a justiça, me batize. Eu me submeto a ti, porque agora aqui dentro do desenho, tu és a porta para eu entrar. Esse mensageiro se movia em justiça. Por isso nós precisamos conhecer a planta. Quinto e último pensamento, e já estamos no final. O êxito desse mensageiro é demonstrado no livro escrito aos Hebreus. Pastor, temos mais uns 10 minutinhos? Sim. Lucas 7:27. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
o êxito desse mensageiro. Nós vamos ver aqui. Se Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Que pacto João pertenceu? Já falamos anteriormente ao velho. Então, se ele dos nascidos de mulher, que isso pertencia ao velho pacto, foi o maior, Jesus está dizendo o quê? Que ele é o maior expoente do velho pacto. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, e aqui já estamos caminhando para o final, há várias interpretações que você pode traçar para decodificar o livro aos Hebreus, porque a gente está traduzindo a planta. E uma das interpretações, uma das linhas de interpretações do livro escrito aos Hebreus é considerar que esse livro foi escrito como um documento para ratificar, para confirmar, para demonstrar que todos os expoentes do velho pacto, até aqui, até aquele momento, comparados com Cristo, saíam de cena. Era demonstrar a preeminência de Cristo. Essa é uma das intenções mais sobressalientes do livro de Hebreus, que era demonstrar a superioridade de Cristo, a preeminência de Cristo perante quem? Os expoentes do velho pacto. Então o autor do livro aos Hebreus, ele vai discorrendo de cada um daqueles que foram os maiores expoentes. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar dos anjos, ele vai falar de Davi, ele vai falar de Arão, ele vai falar de Melquisedeque. Cada expoente ele compara a Cristo para demonstrar que Cristo é superior, que Cristo é soberano, que Cristo é preeminente. Esse era o cuidado, a intenção maior, predominante desse autor. Expor para os hebreus a superioridade de Cristo diante os fariseus, não. Diante os maiores expoentes do velho pacto até aquele momento. Agora, se Jesus disse que dos nascidos de mulher, João foi o maior. Então Jesus, em outras palavras, penso eu, está dizendo que João foi o maior expoente do velho pacto. Sim ou não? Então por que o autor não teve o cuidado ou a preocupação de dizer que Jesus era superior perante João Batista? Porque esse foi um expoente do velho pacto que o autor do livro aos Hebreus não precisou citar. Ele não precisou dizer, Cristo é superior a João Batista. Não tem essa previsão nesse tratado, nesse livro. Por quê? Esta é uma evidência de que esse homem cumpriu cabalmente o seu desenho. Porque ele já havia evidenciado, já estava consolidado no entendimento dos hebreus, que Cristo era superior àquele homem. Ele já havia demonstrado isso através da sua vida. Ele não só pregava e dizia, ele tem mais poder, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vivia essa mensagem. Ele era essa mensagem que apontava para Cristo em sua preeminência, superioridade e majestade. Então o autor do livro aos Hebreus não precisou nem fazer menção ao maior dos expoentes. Porque ele em seus dias já havia deixado isso muito claro. E aqui nós finalizamos alguns pensamentos sobre João. E fica aqui a nossa reflexão da envergadura de um mensageiro nessa construção. Por que Deus desenhou João? Por que Deus arquitetou a porta para a porta? Porque Deus arquitetou um anúncio que vinha, que foi preparado no deserto, que usava veste de camelo, comia mel e gafanhoto. Por quê? Qual é a intenção de Deus? Porque Deus nos formou, porque Deus nos desenhou para essa edificação. Diante do que eu vi da vida de João, eu responderia assim. Porque preciso, vou ler aqui, porque preciso me converter na mensagem. Para que ninguém mais se lembre de mim, senão dele. Porque foi isso que João fez. O autor não precisou se lembrar e nem destacar. Para que todos saibam que sem ele não sou nada.
As pessoas não precisam se lembrar de nós. Elas precisam conhecê-lo através de nós. Essa é a função de um mensageiro nessa construção. E João veio para promovê-lo e o fez com muita exatidão. E aqui nós vamos finalizar. Não sei se concluímos, pastor, ou finalizamos aqui. Vamos concluir e já finalizamos. Aí nós olhamos para a vida desse mensageiro e nós sabemos como terminou. E aí nós, ao ver a morte de João, ao ver a finalização de sua vida, como tudo estava arquitetado, como tudo tem um propósito, e me perguntando, será que ele entregou? O Senhor permitiu ele ser decapitado só para satisfazer os desejos de uma mulher chamada Herodias? Senhor, me mostra essa planta. Me faz interpretar esse desenho. Quero interpretar o sentido dessa morte. E aí o Senhor começou a me ministrar sobre o investimento, a investidura do espírito do mundo contra um mensageiro. E nós aqui não queremos dar protagonismo ao espírito do mundo, mas só queremos trazer essa reflexão para que estejamos vigilantes. Porque assim como foi ensinado em frutos do Espírito, se há um fruto verdadeiro, há uma premissa que também vai estar um falso crescendo paralelo. E assim como Deus trabalha com mensageiros, nós temos que saber que Satanás também usa mensageiros. Paulo vai dizer que há um mensageiro de Satanás que está todos os dias espinhando ele na carne. E esse mensageiro de Satanás, pasmem, ele se atualiza. Porque há uma cópia. E aí nós vamos rapidamente só fazer uma linha aqui. De Faraó a Herodias. 2 expoentes que nos mostram o espírito do mundo. Faraó que nos mostra o Egito. E Herodias que nos mostra adultério, ganância, infidelidade, corrupção, espírito do mundo. O que Faraó queria das pessoas, dos filhos de Deus? Faraó queria a força do braço, sim ou não? Faraó queria que eles trabalhassem arduamente o espírito do mundo. Nos dias de Moisés, nos dias lá da antiguidade, o que ele queria? Queria a força do braço. Queria que o povo de Deus laborasse para eles. Mas nos dias de João, o espírito do mundo agora tem outra forma. Tem outro corpo, que é de Herodias. E Herodias não está interessada no trabalho de João. Herodias não está interessada no trabalho forçado dos filhos de Deus. Herodias só quer uma coisa. Ela quer a cabeça do mensageiro. O foco dela é na cabeça. Para Herodias, para o mundo, o mensageiro pode trabalhar, pode servir, pode ter força braçal. Ela não está interessada em tirar o fazer do mensageiro. O foco dela é um só. É na cabeça. Ela quer tirar a cabeça do mensageiro. O espírito do mundo só tem uma mira. Ah, mas eu faço tanto, não tem o mundo, não tem problema com atividades eclesiásticas. O mundo tem problema com a cabeça. Deus não permitiu que João Batista morresse daquele jeito para satisfazer o desejo daquela mulher. Deus permitiu a morte do João como foi para te dar uma mensagem. O mundo quer a cabeça do mensageiro. Preste atenção. Sabemos e entendemos que a cabeça é a parte do corpo que representa Cristo e sua governabilidade. Então poderíamos dizer, a grosso modo, que o espírito do mundo quer tirar a governabilidade de Cristo dos filhos de Deus. Quer tirar o governo de Cristo. Mas muitas vezes isso é uma declaração e entendimento muito amplo. Porque retirar o governo de Cristo da vida de uma pessoa implica em muitas variáveis. Se nós perguntarmos aqui de imediato, irmão, o que significa perder o governo de Cristo? O que em primeiro lugar vem na nossa mente? Ah, deixar de ir à igreja. Ah, voltar a fumar. Ah, voltar a beber. Essa é a primeira consideração que nós temos. De que é perder que Cristo tire a governabilidade de nossas vidas. Mas perder a cabeça, um mensageiro perder a cabeça, é muito mais do que voltar a beber. Ou deixar de frequentar a igreja.
O que representa perder a cabeça, pastora? Rapidamente. O que compõe a cabeça? 3 órgãos em termos espirituais: olho, ouvido e boca. Olhem onde o espírito do mundo está mirando. O que o espírito do mundo quer arrancar dos mensageiros para que seja automaticamente retirado o governo de Cristo? Quer tirar a visão. Porque o olho é um órgão que compõe a cabeça. Se o espírito do mundo fisga a visão, atrai a visão de um mensageiro, ele já começou um processo. Jesus disse: se teus olhos forem maus, estiverem em trevas, todo o teu corpo será mau. João disse que o espírito do mundo é dividido em 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Um mensageiro precisa cuidar da visão, porque Herodias quer te cortar a cabeça. E se ela quer te cortar a cabeça, ela começa pela visão. E o espírito do mundo não deixa um crente cego da noite para o dia. Não funciona se ele se atualizou. Ele é sutil. Não é uma pessoa que está vindo, está comendo a mesa, que está fortalecida, que amanhã já está atraída pelas coisas do mundo. Não funciona assim. Herodias quer tua cabeça, mas ela sabe por onde entrar. Qual é o primeiro estágio do espírito do mundo para cortar a cabeça de um mensageiro? Ela vai tentar impedir, não que você olhe para Cristo, porque de pronto ela não vai impedir, vocês estão aqui. O espírito do mundo amanhã não vai te impedir de olhar a Cristo, mas ela pode amanhã já te impedir de contemplar. A primeira coisa que o mundo quer é impedir os santos, os mensageiros, aqueles que se converteram na mensagem, parar de contemplar, que é o olhar fito, que é o olhar atento. Porque se o espírito do mundo consegue te distrair, te atrapar, você parou de contemplar, você está olhando para alguma coisa, mas de repente você lembra que você tem que contemplar, você volta a contemplar. Mas esse momento aqui, sua contemplação não é mais a mesma de antes. Porque agora você já está dividido. Você já olhou para lá. Então você tenta voltar a contemplar, mas você já está sendo disputado. Porque a distração é só uma isca para cobiçar a tua visão. Se nós pararmos de contemplar, Ele não vai te impedir de olhar a Cristo. Você vai continuar olhando Ele, mas é de vez em quando. Porque agora você tem muitas coisas. E esse olhar de vez em quando, olho para cá e olho para lá, vai te levar pouco a pouco, leva o mensageiro pouco a pouco, à cegueira. Ninguém fica cego da noite para o dia. Ele primeiro corta a tua contemplação. Você para de contemplar aquele olhar atento, aquele olhar que você está dedicando tempo, aquele olhar fito, aquele olhar que te consome. Porque se ele corta a contemplação, o próximo passo é te cortar a visão. E se o mensageiro fica cego, se o mensageiro se distrai, se atrapa pelas outras coisas, Herodias conseguiu cortar a cabeça desse mensageiro. Um mensageiro não perde a cabeça simplesmente quando está na bebida, quando voltou para o mundo. Isso é uma das consequências. Um mensageiro perde a cabeça para o espírito do mundo quando deixou de contemplar e se sentiu atraído, seduzido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Perdeu a cabeça, Eva. E qual é a isca que o espírito do mundo usa para os ouvidos? Porque estamos falando o que representa um mensageiro perder a cabeça. O que representa o espírito do mundo cortar a cabeça de um mensageiro. O Senhor nos deu uma mensagem aqui. Ela quer fisgar a audição de um mensageiro. Vocês acham que um mensageiro que se converteu na mensagem vai se distrair com uma mensagem de feitiçaria? Vai escutar uma mensagem de maçonaria, de feitiçaria e similares? Claro que não. O espírito do mundo é sutil. Há uma isca
para poder fisgar a audição do mensageiro e lhe cortar a cabeça. Quando o mensageiro começa a perder a audição, quando ele começa a entregar a sua audição para o espírito do mundo, pastora, qual é a isca que o espírito do mundo usa para cortar a cabeça do mensageiro? Quando o mensageiro se sente atraído por ministrações que falam em nome de Deus, mas não vêm de Deus. Qual é a isca que o mundo usa? A palavra distorcida, a verdade distorcida. O mensageiro não vai entregar sua audição para o relato de um macumbeiro, mas poderá entregar para o relato de um falso profeta. Olhemos para o exemplo de Jeremias. Temos Jeremias pregando a verdade, dizendo: Israel, Judá, Jerusalém, vocês vão ser presos no cativeiro porque vocês fizeram isso. Lá no cativeiro sua vida será dada por despojo. E aí depois Deus vai se lembrar de vocês. As pessoas queriam matar Jeremias quando ele falava. A mensagem que o povo queria ouvir qual era? Daqueles falsos profetas, e diziam assim: não, Deus é conosco, nós vamos vencer Nabucodonosor, nós vamos vencer a Babilônia, a paz de Deus para nós agora, levantem exército. Oh, essa era a mensagem. Isso era o que desejava o povo ouvir. Quando um mensageiro começa a ouvir mensagens que são do seu interesse e começa a rejeitar a verdade, esse mensageiro está a um passo de tornar-se surdo. E se ele se tornou surdo, ele perdeu a cabeça. Outro órgão, e aqui, em definitivo, para comprovar, é a última. Terminamos. Obrigada por me suportar até aqui. Último órgão, a boca. Traduzimos a cabeça em 3 órgãos. Porque o que representa perder a cabeça um mensageiro para o espírito do mundo? Teus olhos, tua audição e a boca, pastora. A boca, eu penso que ela nem precisa de isca. Porque é ela que já vai processar o que o olho viu e que o ouvido ouviu. Porque tudo isso se tornou o que na vida dessa pessoa? Alimento. Alimento. A boca. Se começas a comer aquilo que o espírito do mundo está vendendo, se começas a comer o alimento incorreto, também estás a um passo de perder a cabeça. Quantos mensageiros que não estão entendendo a importância de cuidar daquilo que come, a importância de um alimento correto. Pastores, a importância de um alimento correto para aqueles a qual estão em nossa jurisdição. Porque se eles não comerem um alimento correto, poderão perder a cabeça. E para comer um alimento correto, nós não podemos desconsiderar que eu só como um alimento correto se eu estiver na mesa correta. Aqui há mais uma variável que entra em cena, porque dissemos que perder a governabilidade de Cristo implica em muitas variáveis. Implica em qual mesa você senta. Que mesa nós estamos nos assentando? Porque se estamos traduzindo a planta e olhando para a vida de João, que tipifica o desenho funcional da igreja, nós vamos ver que tem mesa que você pode perder a cabeça. Herodes está no seu aniversário natalício, no seu banquete, assistindo Salomé dançar. Você pensa que ele está onde? Em um banquete, sentado à mesa. Há mesas que podem te cortar a cabeça. Herodes estava sentado à mesa quando foi seduzido pela dança de Salomé, a tal ponto de declarar que iria cortar a cabeça de João. Que mesa nós estamos sentando, meus amados? Porque existem mesas que o alimento que é dispensado tem um único objetivo: tirar a cabeça do mensageiro. E um mensageiro que perde a cabeça não significa dizer que ele perdeu a mensagem. Porque Adão sabe pregar.
um mensageiro que perdeu a cabeça, ele pode continuar pregando, só que ele perdeu a vida. E agora ele é um mensageiro que pode continuar pregando, mas a vida já não está. Que mesa estamos nos assentando? E aqui eu vou passar para o pastor para encerrar, que nós já estamos finalizando. Que mesa nós estamos nos assentando? Porque há mesas que o único intuito é servir o alimento que vai te cortar a cabeça. Não vais perder a mensagem. Podemos continuar pregando porque Adão sabe pregar, mas já não haverá a vida. A vida não mais está.